pelos pais. Que os pais podem ajudar melhor através do diálogo. Se as crianças desenham, se as crianças fazem risquinhos, se as crianças fazem bolinhas, eu perguntar o que você fez, o que você escreveu. Aqui é só um desenho ou tem alguma coisa escrita? Foi o que você escreveu, né? Então, esse diálogo que a gente pensa é a coisa da autonomia que Camila estava falando, ela estava falando da autonomia de modo geral, mas a autonomia da criança em relação ao escrever, se sentir capaz de escrever, quando tem um adulto do lado dela dialogando sobre aquilo, a importância disso para que a criança não trave em relação a isso, para que ela continue tentando escrever, né? E aí, que essas ideias, esses rabisquinhos, essas bolinhas, têm ideias muito interessantes por trás disso tudo, né? E aí vem aquela famosa frase de Ferreiro que diz que por trás do olho que vê e da mão que escreve existe um cérebro que pensa e por isso aprende, que não é decorar as letrinhas, juntar as letrinhas para aprender a escrever, mas compreender como é que a escrita funciona. E para compreender como é que a escrita funciona, é necessário que haja esse diálogo entre o adulto e a criança. Essas perguntas, né? Esse respeito a esse processo, né? E aí, lentamente, essas marcas gráficas vão se aproximando de letras, as letras vão começando a fazer sentido quando elas se juntam e finalmente aprendem a ler e escrever, que é um processo para compreender como isso ocorre, é um processo de muito estudo que o professor passa, né? E que se os pais quiserem algumas dicas, eu sugiro ver vídeos do Profa, por exemplo, que eu acho que pode ajudar muito, que é um programa de formação de professores, que a gente pode ajudar a gente a entender como é isso, que é isso que a gente está falando, né? E assim, pensar que essa escrita, essa forma de escrever, esses rabiscos, essas bolinhas, essas garatujas, ou o uso próprio da letra, começando a se aproximar de como a escrita realmente funciona, é importante a gente destacar que a gente defende que esse espaço de linguagem escrita, né, precisa vir ao lado de outras tantas linguagens, como a linguagem plástica, a linguagem corporal, né, a linguagem musical, o faz de conta, né, que os meninos e as meninas possam expressar e se desenvolver, utilizando a escrita dentro dessas outras linguagens, né. Aí alguém falou aí dos desenhos, né, e aí a gente pode pensar que tipo de brincadeira que possa utilizar o movimento e o uso da escrita. Aí existe uma série de possibilidades que a gente pode pesquisar na internet, que acho que não cabe aqui nessa live, né? Mas como é que eu posso trabalhar a escrita utilizando a música? Aí tem um campo de possibilidades de experiências, coisas que a gente pode fazer, e a primeira coisa a fazer é dialogando a primeira coisa que precisamos fazer é dialogar com a criança, saber o que ela pensa sobre isso. E o faz de conta, né? Pensar o faz de conta, o quanto o faz de conta é importante para aprender qualquer linguagem, seja ela escrita, seja a leitura, seja qualquer outra linguagem, né? E aí pensar que essas crianças e bebês são sujeitos de direitos, são ativos, são capazes de interações com os outros, que eu acho que os professores sabem disso. Nós estamos, dentro de sala de aula, com um número de crianças que a gente tem noção do quanto essa interação é importante, do quanto eles exploram uma cultura, se a gente permitir, se a gente provocar, né? Mas os pais precisam saber disso. Precisam reconhecer a capacidade de interação das crianças com os adultos, né? E nessa perspectiva aí tem a leitura e a escrita que precisam dessa ampliação de experiências, que não é a letrinha, juntar letrinhas. Existem diversas outras experiências com essas outras linguagens que a gente precisa explorar, né? Uhum. Nubinha, Dani entrou aí, né? Dani Lopes, que é nossa colega da UNEB. Eu tô vendo aqui. Beijo pra você, Dani. E Dani reafirmando esse momento que nós estamos vivendo. Joelma Portugal entrou aí dizendo que essas coisas, como você disse, os professores, de um modo geral, sabem.
que as famílias que, de algum modo, né, talvez tenham um distanciamento disso. E a gente chama sempre atenção, né, gente? Assim, o pai não é obrigado a saber como alfabetizar uma criança. Mas é papel da escola, né? Isso, inclusive, está nas diretrizes curriculares para a educação infantil. Uma das funções da educação infantil é o processo de comunicação com as famílias, né? Então, se a criança é um sujeito, é um cidadão da cultura, ela é cidadã da cultura escrita e da cultura de um modo geral, como que nós, principalmente em contextos menos favorecidos, nós estamos ajudando as famílias a pensarem sobre essas possibilidades, né? Então, a partir do momento que as famílias né, tiverem, de alguma forma, né, contribuições da sociedade, e não essa da escola, aí eu quero chamar a atenção para os meios de comunicação, para os radialistas, né, para os comunicadores, que, assim, nós somos profissionais, quem atua na sociedade tem que ter uma responsabilidade com a sociedade. Então, muitas vezes, a gente pode ter comunicadores que vão para a rádio e começam a falar um monte de coisa, dar opinião. E essas pessoas precisam ter um mínimo de preocupação com o que estão falando. O trabalho da imprensa é esse, é se informar, é consultar, é buscar informação. Para a rádio, ela tem um poder amplo, né? Então, se a gente vai na rádio e diz pintar florzinhas é nada, e em algum momento é nada, se a gente vai para a rádio e diz, né, que fazer massinha não é nada, isso a gente pode esperar de um pai até. Mas um radialista, um profissional da comunicação, ele precisa entender que ele está contribuindo para que uma sociedade compreenda mais ou menos que a sociedade ela pode atuar num sentido e não em outro. Né? Então, isso que um radialista fala ou num programa de televisão, sobre o que é escola de educação infantil, sobre o que é ser professor, sobre o que as crianças fazem, às vezes ecoa muito mais do que a nossa live aqui, por exemplo. Né? Então, a gente chama a atenção dos outros profissionais. O médico é um educador, a forma como ele lida, como ele conversa com uma mãe, que ele orienta uma mãe sobre a criança, enfim, não é educação escolar, mas são pessoas que estão educando a sociedade, né? Então, é muito importante a gente lembrar, né, que esse papel quando eu estava no Fórum de Educação Infantil de Irecê, eu chamava a atenção, né, disso, assim, nós precisamos ampliar o megafone para falar com a sociedade, para dialogar com a sociedade. Muitas vezes esses espaços são ocupados por pessoas que não têm nenhuma preocupação com o que estão dizendo para a sociedade poder entender minimamente, poder ajudar a sociedade, que talvez em outras sociedades mais avançadas, em que o nível de escolaridade das pessoas seja maior, isso que nós estamos conversando pode não fazer nenhum sentido, porque isso já acontece naturalmente. Você olhar para uma criança, né, potencializar, dizer que legal que você fez, de repente sentar, desenhar junto com a criança, né, estimular a criança, vamos pintar. Que cor você está pintando? Então, aparece aí coisa que às vezes a família quer que a criança aprenda, pintando flores amarelas para aprender a cor amarela. E o tempo todo isso está presente no contexto da família. Vai vestir uma roupa, se a criança é um sujeito ativo, que cor você quer vestir? Qual é a blusa que nós vamos vestir? Olha essa blusa, tem essa blusa e tem outra. Como é que nós podemos ir conduzindo esse processo de diálogo entre as escolas, entre a educação e a sociedade, para que a gente cada vez mais, né, possa estar nesse diálogo, afirmando coisas, como o Núbia colocou aí. Não é para o pai alfabetizar, mas se a gente pensa na criança como cidadão da cultura, da escrita, ela vai exercer a cidadania em todo lugar que ela esteja. Então, quanto mais as famílias puderem coisas que são da família, melhor para a qualidade de vida das crianças, aqui e agora.